Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Noções ao Direito Constitucional. Na data de hoje, a gente vai falar ainda, como continuação da classificação das constituições. Na aula anterior, a gente deu início, citamos lá e lemos 2 itens, espero que tenham feito as devidas anotações, porque esse tema ele é bem extenso, ele é complexo. Então, vocês devem aí passar para as palavras de vocês e sempre que tiver alguma dúvida, vocês devem me chamar, vocês devem me perguntar, vocês devem ler, reler a apostila, certo? Ir e voltar aí no vídeo, no caso, e para que a gente possa dar continuação e também você, quando perder alguma determinada aula, você pegue a aula anterior, porque o conteúdo é como se fosse uma linha do tempo. Então aqui eu vou do início, do meio até o fim. Se você perder algum determinado conteúdo, você vai deixar de entender o tema que eu estou tratando no dia. Hoje a gente vai continuar com a classificação das constituições. Eu falei para vocês na aula anterior que a gente tem a classificação quanto à sua origem e classificação quanto à sua forma. O que isso quer dizer? Como que se originou a Constituição Federal? Aqui a gente está falando de um modo amplo, mas se você for pegar de um modo singular, que é pela própria Constituição, pela atual Constituição de 1988, talvez fique um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Mas como aqui a gente está numa forma plural, então por isso que foi importante, por isso que eu pedi para vocês o trabalho, para que vocês fizessem um comparativo com as constituições antigas e a atual Constituição. Então aqui é só uma forma de classificar. Então a atual Constituição, ela vai ter a sua classificação quanto à sua origem, somando com a sua classificação com relação à forma. Aí soma-se a sua classificação aqui com relação também ao item número 3, que é a sua forma de elaboração na apostila. Então eu peço para que vocês acompanhem a partir da página de número 22, que é onde paramos na aula passada, e para que vocês tenham um entendimento também, leiam junto comigo, me acompanhem. Eu sempre faço a leitura daquilo exatamente que está escrito, para que você saiba onde que eu estou, em qual lugar que eu estou na apostila e vocês consigam me acompanhar nessa situação e fazer a leitura de vocês também, porque cada um lendo o texto vai ter uma interpretação que ajuda a si próprio. Então às vezes eu leio aqui, você não entende nada, com a sua leitura você vai entender de um modo melhor. Ou com a minha leitura e explicação, você vai entender melhor do que se tivesse lido sozinho. Então é um complemento. Eu não faço aula sozinha, então eu preciso de vocês, da ajuda aí de vocês e do comprometimento também com relação à matéria. Aí continuando nessa forma de classificação. A gente tem a classificação no modo de elaborar a Constituição. E aqui ele consiste, e ele tem essas divisões. Quando você aprende um tema, ele pode se dividir em mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. Então tem essa divisão e tem as subdivisões, que eu vou falar aqui para vocês. Então, existem 2 modos de elaborar uma Constituição Federal. Tem o modo dogmático e tem o modo histórico de elaborar uma Constituição Federal. Então, quando o Constituinte vai criar essa lei, ele tem que ir lá nessas classificações, que vem, de certa forma, com a doutrina. E nessa elaboração ele vai falar assim, por exemplo, voltando um pouquinho no assunto. Eu vou elaborar essa Constituição aqui de uma forma outorgada. Ou não, ele pode falar, eu vou elaborar essa Constituição aqui de um modo democrático. Ou ele pode mudar também, eu vou elaborar essa Constituição aqui de um modo cesarista. Por quê? A sua origem, normalmente,
tá? Vocês podem reparar que elas até acompanham o sistema político atual. Então, se o sistema político atual aqui do Brasil é o presidencialismo, certo? Presidencialismo social, então o que se encaixa mais com esse sistema de governo é a Constituição Democrática, onde nós, sociedade, temos um pouquinho mais de direitos positivados, consolidados. Então, aqui a gente tem a elaboração de uma forma dogmática. O que significa? As constituições dogmáticas, elas são escritas, tendo sido elaborados por um órgão constituído para essa finalidade, em um determinado momento. Segundo os dogmas e valores, então, que estão presentes na sociedade, então, em voga. As dogmáticas, elas se dividem em ortodoxas e heterodoxas. Nesse caso, as ortodoxas, quando se refletem numa só ideologia. Heterodoxas, elas são ecléticas, quando suas normas se originam de uma ideologia distinta. A Constituição de 88 é dogmática e eclética, uma vez que adotou como fundamento de Estado o pluralismo político, que está constante lá no artigo 1º da CF. Então, um dos motivos pelo qual eu escolhi essa apostila aqui para vocês é porque ela consegue trazer alguns exemplos e fica mais fácil de visualizar, inclusive trazendo a nossa atual Constituição. Como nós estamos vivendo ela, talvez trazendo ela sempre como exemplo, fica muito mais fácil de você observar o funcionamento, essa classificação. Então, se eu estivesse aqui falando da Constituição de 1824, talvez você não entendesse tanto, porque ela não está sendo utilizada nesse momento. Então, trazendo o exemplo da Constituição de 88, você consegue saber como que ela foi elaborada, como que nós chegamos até o texto que temos hoje. Então, quanto à elaboração, o constituinte ele pode escolher dogmática, tá? Ou ele pode escolher uma constituição histórica. Essa histórica também são chamadas de costumeiras, são do tipo não escritas. Então, a nossa Constituição já sabe que não se encaixa aqui. Ela se encaixa na dogmática, porque esse dogma são os ensinamentos, são os preceitos que estão ocorrendo atualmente na sociedade, certo? A gente não tem uma Constituição baseada nos costumes do povo. Talvez, se fosse baseada nos costumes do povo, seria um pouquinho mais atrasada a nossa Constituição, porque o povo tem alguns preconceitos intrínsecos dentro de si ainda. Então, se fosse se basear nos costumes, pode ser que hoje a gente não tinha a possibilidade de haver um casamento entre casais do mesmo sexo, certo? Então, pode ser que ficasse um pouquinho mais atrás do que a necessidade da sociedade, ou do que a gente precisa atualmente. Essas constituições, de forma elaboral histórica, são criadas lentamente com as tradições, sendo uma síntese dos valores históricos consolidados pela sociedade. São, por isso, mais estáveis que as dogmáticas. E aqui, como exemplo, é o caso da Constituição inglesa. Pode ver que a gente aqui tem um sistema político diferente do modo inglês de constituir o seu país. Então, o sistema político ele também interfere nessa parte constituinte e nessa classificação da Constituição. O sistema político ele está envolvido aqui. A gente não tem no sistema inglês um sistema diferente, um sistema mais monarca. A gente vê a rainha da Inglaterra. Aqui no Brasil a gente não tem esse sistema monarca, certo? Mesmo que a rainha seja uma figura ilustrativa, aqui a gente não tem. Lá existem outras formas de presidir um país. Aqui tem
um autor que fala pra gente. Esse autor é o José Afonso da Silva, e ele destaca que não podemos confundir o conceito de constituição histórica com o de constituição flexível. As constituições históricas são, de fato, juridicamente flexíveis. Elas podem sofrer modificação, mas elas precisam de um processo que não é muito difícil para se modificar. Elas podem ser modificadas pelo legislador ordinário, mas normalmente são política e socialmente rígidas, uma vez que, por serem produto do lento evoluir dos valores da sociedade, raramente são modificadas. Então, as constituições, elas têm um sistema para serem modificadas. Esse sistema pode ser rígido, pode ser flexível, pode ser semi-rígido, é o que a gente vai ver adiante. Para saber também, inclusive, como que a nossa Constituição ela pode ser alterada. E se ela pode ser alterada, se é que isso pode acontecer. Continuando aí. Então, só resumindo, o modo de elaboração, a gente tem dois. O item A, que se divide em mais 2 itens, e o item B fica só nele mesmo. Então, aí o item B está um pouquinho mais fácil, está um pouquinho menos detalhado nessa situação. A classificação 4, ela se refere à estabilidade da Constituição Federal. E na classificação das constituições, quanto à sua estabilidade, a gente leva em conta o grau de dificuldade para a modificação do texto constitucional. As constituições são, segundo este critério, divididas em... Eu não falei aqui que não pode confundir a Constituição histórica com flexível. Agora você vai entender o que é uma Constituição flexível, uma Constituição rígida, tá? Que é quanto a essa forma de estabilidade, essa forma de se modificar, de se emendar a Constituição Federal. No mundo, nos países, existem constituições imutáveis e elas significam o quê? As constituições imutáveis são aquelas cujo texto não pode ser modificado jamais. Esse item está até aqui em destaque no texto para vocês. Tem a pretensão de ser eterna. Alguns autores não admitem a sua existência. Então, será que a nossa Constituição de 88 ela é imutável? A gente consegue, de alguma forma, mudar algum texto da nossa atual Constituição? Além da Constituição ser imutável, tem uma outra classificação. A gente tem a Constituição superrígida. Essa Constituição há um núcleo intangível, que são cláusulas pétreas. Núcleo intangível é aquilo que não se pode ser alterado, tá? Intangibilidade, não tem alterabilidade. Sendo as demais normas alteráveis por processo legislativo diferenciado, mais dificultoso que o ordinário. Trata-se de uma classificação adotada apenas por Alexandre de Moraes, que é um autor também, para quem a Constituição Federal de 88 é do tipo superrígida. Só para recordar, as cláusulas pétreas são dispositivos que não podem sofrer emendas, alterações, tendentes a aboli-las, então arroladas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Na maior parte das questões, essa classificação não é cobrada. Então, o que vocês têm que entender aqui? A nossa Constituição, ela traz, sim, no seu texto, as cláusulas pétreas. Essas cláusulas, elas não são passíveis e elas não podem sofrer qualquer tipo de alteração. Se você tem curiosidade, se você quer saber quais são essas cláusulas, vocês vão lá no artigo 60 da Constituição Federal, no seu parágrafo 4º, e façam a leitura. Então, essa vai ser a lição de casa aí para vocês. Vocês vão fazer a leitura desse artigo que eu acabei de mencionar. A gente tem a Constituição imutável, a gente tem a superrígida, a gente tem a Constituição rígida.
que é aquela modificada por procedimento mais dificultoso do que aqueles pelos quais se modificam as demais leis. É sempre escrita, mas a gente tem que lembrar que a recíproca não é verdadeira. Nem toda Constituição escrita é rígida, certo? A Constituição de 88, ela é rígida, pois exige procedimento especial para sua modificação por meio de emendas constitucionais. Essas emendas são votadas em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. O que significa dizer essas 2 casas do Congresso? A gente não tem os deputados e não temos os senadores, então são 2 casas do Poder Legislativo. Do Congresso Nacional e aprovação de pelo menos 3/5 dos integrantes das casas legislativas. Então, como exemplo de Constituição rígida, a gente tem a Constituição de 891, de 1934, de 1937, 1946, 1967 e a atual de 1988. A nossa Constituição, ela é rígida. Ela pode sofrer emendas, desde que aprovadas, discutidas pelas 2 casas legislativas do nosso poder político. A gente tem também a Constituição, que é semi-rígida ou semiflexível. Para algumas normas, o processo legislativo de alteração é mais dificultoso que o ordinário. Para outras, não. Um exemplo é a Carta Imperial do Brasil, lá de 1824. Que exigia um procedimento especial para a modificação dos artigos que tratassem de direitos políticos e individuais, bem como dos limites e atribuições respectivas dos poderes. As normas referentes a todas as demais matérias poderiam ser alteradas por procedimento usado para modificar as leis ordinárias. Então, a semirrígida ela é um pouquinho mais fácil de ser alterada do que a Constituição rígida. O que vocês têm que observar aqui nesse ponto são os graus de dificuldade dessa modificação da Constituição. Aí, a partir daí, a gente vai saber em qual grau a nossa atual Constituição está e, para ela ser alterada, o que vai ser necessário, o que vamos precisar para alterar a nossa atual Constituição. Então, para isso que é importante, para você ter uma segurança jurídica, para saber, por exemplo, se chegou determinado novo político no poder e ele, através das suas atribuições, vai poder modificar a Constituição ou não. Então, é uma segurança trazida para a sociedade também. Nossa Constituição ela é super democrática, certo? A nossa Constituição ela tem um longo processo de modificação e emendas. Então, não é qualquer político novo que vai chegar lá no poder, né, e vai poder alterar a Constituição. Precisa de um processo longo para isso. Então, a gente tem aí uma segurança jurídica que nossos direitos eles prevalecerão, correto? Bom, aqui a gente tem mais um item com relação a essa classificação, que é o último item, que é o E. A Constituição ela pode ser flexível também. Quando a Constituição ela for flexível, ela pode ser modificada pelo procedimento legislativo ordinário, ou seja, pelo mesmo processo legislativo usado para modificar as leis comuns. No nosso atual sistema jurídico, com a nossa atual Constituição, para que ela sofra a alteração, para que ela sofra a emenda, precisa de um longo processo. Aqui, trazendo como comparação a uma Constituição flexível, essa forma de modificação da Constituição flexível, ela é tão rápida, né, e ela é tão simples, que é comparado, certo? A modificação, a criação dessas leis que estão abaixo da Constituição. Então, a Constituição não está localizada no topo da pirâmide e, por exemplo, o Código Civil está abaixo dela.
Então, para modificar a Constituição, para modificar o Código Civil, o Código Penal, para trazer alteração no sistema e na classificação flexível, eles são tão simples que eles são os mesmos. Então, eu posso utilizar do mesmo processo para alterar um Código Civil e utilizar o mesmo processo para alterar uma Constituição Federal, porque é o mesmo sistema flexível. A gente tem que ressaltar aqui nessa parte que a maior ou menor rigidez da Constituição, certo? Não assegura a total estabilidade da Constituição Federal. A gente já sabe que hoje a Constituição se relaciona mais com o amadurecimento da sociedade e das instituições estatais do que com o processo legislativo de modificação do texto constitucional. Então, a gente, dentro dessa estabilidade que não é total, a gente consegue ter uma segurança maior ou menor, mas não plenamente garantida. Aí a gente tem o nosso sistema, tá? Constituição classificada como imutável, como super rígida, como rígida, semi-rígida ou flexível. Aí depende do grau de segurança, mas lembrando que a Constituição, sim, ela pode ser alterada, pode vir outra Constituição, no caso, e trazendo mais ou menos direitos sociais. Isso depende do sistema de governo da qual o país vai estar dentro daquele momento. A gente tem a classificação também com relação ao conteúdo, que é o tema número 5. Esse tema número 5, ele é um pouquinho mais extenso. Então, o que vai acontecer aqui nessa aula como roteiro? Eu preciso que vocês façam as anotações e o resumão de tudo que vocês aprenderam agora, para que nas próximas aulas, e sempre próxima aula, a gente consiga avançar no conteúdo. Então, façam as anotações de vocês. Eu vou mandar um vídeo complementar para vocês também, para ver se facilita, para ver se abre a mente de vocês aí com relação ao assunto, com relação à classificação. E eu vou continuar esse tema, esse item número 5, na próxima aula, porque ele é mais extenso. Então, vou deixar um pouquinho mais de tempo relacionado a esse determinado assunto. Não esqueçam de sempre me chamar, de sempre tirar as dúvidas de vocês. Estou sempre aberta a perguntas, sempre aberta às dúvidas, certo? Vocês têm o meu contato. Me chamem no Teams, me chamem no grupo do WhatsApp, pode me chamar no privado também. Que todos se cuidem, eu aguardo vocês dentro do horário de aula, certo? Utilizem esse tempo, esses minutos que sobram da aula de vocês, para que a gente faça alguma coisa produtiva, para que vocês não deixem, tá, essa dúvida guardada aí com vocês. Eu aguardo dentro do horário e um beijo a todos.